Tu pode Isso. falar um pouco sobre a tua participação no movimento sindical e as divergências na criação da CUT, divergências que ocorreram entre o PCB e as forças que criaram o PT. Né? Podemos falar também sobre tua relação com Lula? Sim. Pois é. Eu falei ainda hoje, no início, né, que eu acabei me tornando presidente do sindicato bancário. Né? Eu vou contar mais ou menos como é que foi isso. Eu estava organizando o partido no Banco do Brasil, né? E já existia um partido anterior a esse recomeço, que se reunia separado por uma questão de segurança. Eles eram 14 e eles estavam sendo processados na Lei de Segurança Nacional, Auditoria da Aeronáutica. Então, tinha um contato dessa base nova, né, que começou como o Banco do Brasil, depois teve outras, né, e essa base antiga, né, e o Geraldão, que era o secretário, que era um membro do Comitê Central, que não tinha morrido, um dos poucos que não tinha morrido, fazia essa ligação, né, e começamos a construir a célula, né, e atuar no sindicato, devagar, chegando para algumas atividades, tal, papapá. Pois bem, então, em 1977, começou aquela abertura lenta, segura e gradual, revogaram o decreto 477, reabriram os centros acadêmicos, né, e começaram a suspender algumas intervenções em sindicatos. O Sindicato de Bancários do Rio, ao qual eu pertencia, ele, desde que foi fundado, nos anos 30, ele sempre foi dirigido ou pelo PCB ou pela intervenção da ditadura, pela polícia, digamos assim. E estava sob intervenção já há algum tempo. Né? E aí surgem notícias de que seria revogada lá a intervenção de alguns sindicatos, o nosso também. Aí se patrocinam algumas reuniões entre a minha base do Banco do Brasil, que, na realidade, eu é que fazia o contato com os velhos camaradas, né? Que era Barata, Persinoto, Pereirinha, que eram as grandes lideranças da categoria até 64. Né? E aí, nesse contato, aí aparece um anúncio de que vai ter eleição no Sindicato de Bancários para fim de 77 ou início de 78. Aí me chamam para uma reunião com os velhos, né, os velhos camaradas, numa casa bem discreta, um aliado que era da Igreja Católica, enfim. E a lei ainda proibia que quem estivesse envolvido em processo na Lei de Segurança Nacional, que eram os 14 camaradas, não podiam ser candidatos. E o partido tinha influência na categoria, porque nunca saiu dos sindicatos. Isso foi uma orientação importantíssima do 6º Congresso de 1967. Por isso que, quando os sindicatos abriram, o PCB aflorou como a principal força naquele momento, depois perdeu tudo com a conciliação de classe nos anos 80. Mas saiu o mais forte de todos. Né? Pois bem, então, nessa reunião, decide-se que vai fazer a chapa, alguém lembra que ali ninguém podia ser candidato, até que olha para mim, eu acho que foi o Ronald Barata, que depois foi ser presidente do sindicato também, depois de mim, né? Um grande camarada, né? E acho que foi ele. Ele disse: tem esse camarada Ivan aí, novo, tal, que veio do MR8, foi agitador lá no movimento estudantil, tal, papapá. Quem sabe se ele... E eu estava limpo, né? O meu habeas data só começa quando eu me aproximo do partido nas eleições, quando eu viro candidato a presidente do sindicato. Porque no 8, nada apareceu. Inclusive, eu deixei de, por exemplo, ser preso, porque alguns camaradas que foram presos sabiam, inclusive, que eu tinha uma gráfica em casa e não abriram. Né?
Uma delas eu queria até fazer uma homenagem aqui, que foi a Ângela Muniz, né? Foi pega, presa, foi violentamente torturada, né? Eu passei maus bocados, maus momentos. A minha companheira, minha primeira mulher, ela não sabia que eu era do partido, não era assim politizada, tal, e eu tinha que sofrer sozinho, né? E não podia contar nada. Pois bem, aí o Barata, eu acho que foi, me deram um tempo para eu decidir. Só que eu estava numa situação difícil, porque eu estava no Banco do Brasil, já tinha, sei lá, 64, uns 14 anos, e eu tinha sido um bom estudante de português, porque eu fui aluno do Evanildo Bichara, né, que é o principal gramático brasileiro, durante 7 anos, então eu gostava muito de português, francês e tal. E no Banco do Brasil, eu, como não tinha muita habilidade para caixa, para essas coisas, né, eu acabei passando lá numa provinha para ser tradutor de textos lá da direção do banco, textos simples, né? É, que eu era tradutor mais porque eu conhecia português do que francês e inglês, né? Recorria muito ao dicionário, mas eu estava ali bem, né? Com um cargo comissionado, chamava correspondente de estrangeiro e tal. E era o momento em que o Banco do Brasil estava explodindo de abrir agências no exterior, e nós éramos 4 nesse setor, né? De tradução, uns melhores do que eu, muito melhores que eu, faziam versões. Então, fazia tradução, né? Mas nós fomos convidados, eles recrutaram outras pessoas para ir trabalhar no exterior, nessas agências que, que eram abertas na Europa, na América Latina, e nos ofereceram vista. E a mim eu tinha algumas alternativas, e eu vinha conversando isso com minha companheira. A gente estava achando interessante. Nós tínhamos uma filha de 3, uma de 7, a Tatiana Alexandre, e sabe, eu um posterior, tal, também. Bom, e aí veio essa proposta do partido, né? E eu aceitei a proposta do partido e não fui para o exterior. Claro que deu uma crise superada depois, claro, né? Porque a companheira entendeu perfeitamente, e eu virei candidato a presidente do sindicato, uma eleição que levou um ano e pouco. A gente ganhava a eleição e a ditadura anulava. Foram 3. Nós começamos uma eleição em janeiro de 78, tomamos posse em maio de 79. Pois bem, foi muito interessante, porque eu não conhecia nada de sindicato, e quando o partido me deu a tarefa, me deu também subsídios. Eu tive professores de sindicalismo, sobretudo sindicalismo bancário, né? Pereirinha, uma grande figura do Banco Boa Vista, depois foi vereador do PDT, saiu com o Prestes mais tarde. Né? O quadro maravilhoso, que tinha sido presidente da Federação de Bancários antes de 64, Luiz Viegas da Mota Lima, também me ensinava, foi muito interessante. E eu fui jogado para agitar nas assembleias, né? E, e acabei ficando conhecido na categoria, ganhando de eleição. Né? E o momento foi um momento impressionante, né? Porque a posse já foi um fato político importantíssimo. Né? Até o Lula, que você falou ainda agora, estava presente. Isso era em 1979, né? Nós já tínhamos feito, o PCB tinha promovido um Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais em Gravatá, importantíssimo, né? Onde eu conheci o Lula e costurei com o Lula, eu e o Caó estávamos, eu e o Marcelo Gato estávamos dirigindo o partido desse encontro com mais de 400 sindicalistas, que marcou o início da Intersindical, um pouco da Procult, e que foi esquecido pelos historiadores mais petistas, que sempre tentaram dizer que o movimento sindical, passar a impressão, começou quando chegou o PT. Né? Então, o número de sindicalizados quintuplicou, o sindicato tinha uma demanda toda
os trabalhadores uma demanda social reprimida enorme. Desde 1964 não se conquistava uma cláusula nova, um reajuste salarial acima da inflação, tinha o índice oficial do governo, que saía todo mês, né? E uma explosão sindical, que começou em São Bernardo do Campo, em 1978, da, da, da greve que o Lula teve um papel importantíssimo, né? Então, o nosso sindicato talvez tenha sido o sindicato mais político do Rio de Janeiro, sobretudo no período de 79 a 85. Eu fui presidente de 79 a 82, depois diretor, que não podia a reeleição, eu não quis alterar o estatuto. Aí depois um camarada nosso se elegeu, né? Sindicato político. Nós começamos a luta pelas diretas no Rio de Janeiro, do sindicato de bancários, né? E depois, quando a campanha das diretas foi crescendo, 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 como só ia acontecer, a burguesia roubou a nossa bandeira e levou para onde queria, que era uma transição num pacto de elite, né? Mas era um sindicato internacionalista, político, né? Nós criamos aqui a Intersindical Sindical do Rio de Janeiro, tivemos um peso muito grande na construção da CUT, né? Quer dizer, na não construção da CUT no início, né? O PCB cometeu o erro de não criar a CUT em 1983, né? Um erro que nós pagamos um preço muito caro. O momento mais dramático da minha investidura lá como presidente do sindicato, né, foi a greve de 79. Os bancários queriam a greve, eu agitei a greve o tempo todo. A agitação da greve naquele momento fazia com que as propostas dos patrões avançassem, né? Havia uma coordenação de presidentes de esquerda, que era eu aqui, Arlindo, em Belo Horizonte, Augusto, em São Paulo, e Olívio Dutra, em Porto Alegre. Nós queríamos fazer uma greve num dia só, em setembro, né? Estava articulado para isso. No entanto, Porto Alegre, né? O movimento cresceu muito mais cedo e a greve eclodiu antes, né? O Olívio foi preso, teve intervenção lá, e depois voltou a greve a crescer no Rio e em São Paulo, né? Você tem uma ideia, naquele momento os bancos não tinham máquina eletrônica nem banco digital, né? Então, se você ameaçasse a greve, né, os banqueiros cediam, porque se a gente parasse, parava deles ganharem dinheiro, né? Mas porque a eficiência de uma greve é quando ela prejudica o patrão, né? Caso contrário, ela não prospera, né? Pois bem, nós fomos nisso até o fim, e quando chegou, acho que 12 de setembro, 13 de setembro, nós íamos convocando, desde agosto, uma assembleia para depois, estado de greve. Cheguei a rasgar a proposta dos banqueiros numa assembleia, radicalizando. E quando chega na véspera da greve, o PCB, nacionalmente, que foi o Comitê Central que mandou um camarada aqui do Rio falar comigo, com a diretoria e com a base bancária do partido, para suspender a greve no dia seguinte. Vocês acreditam nisso? E a categoria querendo a greve. E o partido dividiu o sindicato bancário, né? Eu e mais um ou dois, sobretudo o camarada Zola, nós queríamos a greve, né? Então, teve uma reunião dramática na sala da diretoria do sindicato, só companheiros do partido, muitos, sei, talvez mais de 30, cada um falando, mas o assistente, né, do Comitê Central chegou e disse assim, tá, todo mundo falou, bom, mas amanhã nós vamos ser contra a greve. Amanhã era dia 13, né? E o orador para ser contra a greve vai ser o camarada Ivan Pinheiro.
né? Ali eu acho que foi um dos primeiros momentos em que eu consegui enxergar que a luta interna ia ser complicada no PCB. Porque ali o raciocínio era o seguinte: o raciocínio é que a democracia era uma planta tênue, tenra, né? A abertura ainda era muito lenta ainda e segura, e que a greve poderia atrapalhar a transição democrática. Olha que loucura. Era o contrário. Quanto mais greve, mais acabava a ditadura. Porque se é verdade, eu concordo, que a Frente Democrática teve um papel importante até 78, 79, talvez 80, eu não estou aqui querendo estabelecer um dia certo, mas a partir da explosão do movimento sindical em 78, a prioridade do presidente tinha que ser a luta de massa, a luta dos trabalhadores. E começou a apagar incêndio. E o primeiro incêndio foi em cima de mim, da greve dos bancários, né? O que fez a ditadura acabar mais cedo não foi a Frente Democrática, foi o ascenso do movimento sindical. Porque a ditadura era uma ditadura burguesa, não era uma ditadura militar, né? Então, isso é que ameaçava. E eles precisavam fazer aquela transição, né? Então, isso foi dramático. Na Assembleia, mesmo assim, no dia seguinte, teve uma intervenção do sindicato, tinha um mandato de prisão contra mim e mais dois companheiros que dirigiam, que, segundo eles, puxaram a greve. Na realidade, na Assembleia, eu cumpri o centralismo democrático. Eu fui para a Assembleia e pedi o fim da greve, né? Eu paguei esse preço, né? Mas eu não me arrependo, não me arrependi, porque essas questões ali, porque eu sabia que o PCB tinha forças vivas revolucionárias dentro dele, né? E que seríamos capazes um dia de transformá-lo num partido revolucionário. Então eu aguentei em seco essas coisas, né? E, e levei à frente, né? Mas teve um episódio muito bonito que no segundo dia da greve, né? Eu assumi a greve toda, eu dormia no sindicato, fui para todos os piquetes, eu terminei a assembleia em que eu perdi, perdemos a votação, dizendo o seguinte: agora nós somos a diretoria comandante da greve, né? Que aqui é a vontade da categoria, estamos na greve e fomos para a greve. Então, até teve um episódio muito bonito, muito emocionante. Essa assembleia segunda, eu fui na quadra do Salgueiro, aqui em Vila Isabel, da escola de samba, Salgueiro, era grande, né? Gente saindo pelo ladrão, e aí chegam os repórteres com os deputados, né? Eles sabiam uma coisa que a gente não sabia, que eu já não era mais o presidente, né? A diretoria teve uma intervenção, que é uma junta interventora já, de um do Banco do Brasil, um do Banespa, um do Bradesco, né? E que tinha um mandato de prisão contra mim e mais dois camaradas, e que a Polícia Federal e o DOPS estavam lá fora para nos prender, né? E aí eu me lembro, chegaram vários parlamentares, vários sindicatos de outras categorias, e nós enrolando a Assembleia para ela não acabar, preparar um esquema de não ser preso, né? Me lembro Marcelo Cerqueira, Modesto da Silveira, Raimundo Oliveira, Antônio Carlos de Carvalho, eu acho que Zé Eudes, Heloísa, Helena. Olha como era importante, naquela época, a gente ter deputados durante a ditadura, né? E que não eram deputados que privilegiavam o seu mandato. Eles estavam a serviço da luta, né? E eles sempre deram muita solidariedade. E aí a coisa importante, emocionante que eu vou contar é o seguinte: é que armou-se um esquema, né, de nós três, fui para a casa de cada um. Eu sei que a categoria, os bancários saíram devagar da Assembleia, em vez para suas casas, ficaram concentrados, sentaram no chão, e todos os carros da polícia ficaram impedidos de nos prender.
e nós saímos pela porta dos fundos em carros de deputados. Eu saía no carro, eu com a minha companheira da época, né, que era da minha base do Banco do Brasil, né, o Marcelo Cerqueira nos pegou e nos levou para a casa dele, em Santa Teresa, onde nós ficamos 3 dias e negociou-se lá a suspensão da prisão. Né? Pois bem, então, as divergências. Primeiro, as divergências dentro do PCB, né? Que não eram pequenas. Né? Não eram pequenas. Eu sabia que tinha condições de lutar dentro do PCB, porque eu estava no ambiente sindical. E é um ambiente onde aparecem mais lutadores, porque é complicado conciliar com a classe de onde você é o dirigente sindical. Para você ter uma ideia, a divergência, quando surgiu o negócio da CUT, a ideia da CUT foi um pouco nossa, não só de Gravatá, né, onde nós fizemos um grande acordo, né, eu e o Caol, com o Lula, o Jacobitá, de não sair dali uma declaração de formação da CUT, mas nós nos comprometemos a fundar a CUT, porque era uma resolução do partido. Né? Para vocês terem uma ideia, eu estava tão envolvido na criação da CUT, né, que eu fui escalado na CUT para redigir o primeiro estatuto da CUT. Claro que eu me vali de vários estatutos, de várias centrais combativas, tal, fiz o estatuto. Até hoje tem muita coisa que foi redação desse anteprojeto meu. Você tem ideia da divergência do PCB? Bom para pesquisador isso. O partido tinha um jornal Voz da Unidade, que era um nome péssimo, porque na realidade não era a unidade revolucionária e nem da classe operária. Era a unidade com a burguesia, setores liberais e democráticos. Era a unidade com a frente democrática. Né? E nós tínhamos, nós, que eu digo, sindicalistas, a fração sindical, né, que na época era dirigida por Luiz Tenório de Lima, depois complicou, porque veio o Hércules Correia, com as posições mais de direita. Né? Nós tínhamos um jornal chamado Correio Sindical de Unidade. Eu tenho a coleção dele completa aqui. Né? Então, você pega em 81, 82, pega o jornal A Voz da Unidade, do mesmo mês, e pega o Correio Sindical de Unidade, o Correio Sindical diz assim, todos a criação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, tal. E a Voz da Unidade, eu tenho que ponderar, porque talvez não seja ainda oportuno, os argumentos eram que ainda não tinha muitas entidades, faltavam os mais conservadores, o momento não era apropriado, estamos ainda na abertura, tal, e esses eram os argumentos. Mas as divergências eram muito grandes. Né? E as divergências com a oposição sindical, né, que tinha um grupo, que o PCB era o mais forte, em que chamava-se Unidade Sindical. Então, tínhamos nós, e as expressões políticas mais importantes desse campo do PCB éramos eu e o Arnaldo Gonçalves, que era o presidente do Sindicato Metalúrgico de Santos, mas que depois ficou no PPS, foi para a conciliação de classe, mas ele era um grande camarada da nossa ocasião. Né? E tinha também o MR8, já o MR8, Hora do Povo, digamos assim, né? Já. Né? E o PCdoB, que era muito mais fraco do que nós. Né? E depois terminou, hoje é muito mais forte do que nós no ambiente sindical. Porque o PCB, nos anos 80, teve uma década perdida. E depois tivemos um racha em 92. Depois tivemos que reconstruir o partido. Então, o partido, no ambiente sindical, ele resistiu esse tempo todo, mas ele agora está brotando, está emergindo agora a comunidade classista. Né? Mas foi um processo muito difícil. Então, esse campo tinha também como aliado praticamente todo o sindicalismo rural, com as FETAGs, e alguns sindicalistas conservadores, como o Joaquinzão, dos sindicatos metalúrgicos
São Paulo, enfim, esse campo chamava-se Unidade Sindical. E o outro chamava-se Oposição Sindical. Os sindicalistas ligados ao Lula, né, de algumas organizações que vieram da luta armada, né, e algumas organizações da esquerda da Igreja Católica, algumas trotskistas, algumas várias outras, né? Não me lembro exatamente quais, mas que compunham a chamada oposição sindical. As nossas divergências eram grandes, mas a nossa luta pela unidade era muito importante, né? Quer dizer, a minha relação com o Lula nesse período era sempre uma relação de apagar incêndio, né? O Arnaldo ajudava muito nisso também, mas eu sempre quando esticava a corda, a gente, o Jorge Bittar aqui do Rio também ajudava muito nessa questão, né? Me lembro de outros também, mas tanta coisa na minha cabeça que eu não me lembro, né? Tinha aqueles que queriam explodir e a gente mantendo a unidade, mas as divergências eram muitas. Por exemplo, essa oposição sindical nasceu do ENTOS, que era o Encontro dos Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical. E haviam criado uma coisa chamada ANAMPOS, que é a Articulação Nacional de Oposição à Estrutura Sindical. Eles diziam isso, queriam arrebentar com a estrutura sindical. Nós não concordávamos com isso. Nós sabíamos da limitação delas, né, da falta de independência, mas queríamos fazer uma transição para um sindicalismo melhor, e que nós defendíamos, que era, e defendemos até hoje, que fosse um sindicalismo por ramo de produção, e não por esse corporativismo que tem aí. E eles queriam romper com a estrutura sindical, mas quando começaram a ganhar a eleição, gostaram da estrutura sindical, nunca mais falaram nesse assunto, vamos combinar, né? A outra questão era o seguinte, era o contrato coletivo de trabalho e o fim do poder normativo da Justiça do Trabalho. Teoricamente, coisas concretas, mas a impressão que nós estávamos é o seguinte, é que eles achavam que a conjuntura seria sempre assim, como foi de 78 a 85, 86, com uma correlação de força muito favorável para o movimento sindical de trabalhadores em relação aos patrões. Até porque nós os pegamos de calça curta, né? Porque desde 68 não tinha greve nenhuma. Então, eles pensavam em fazer uma negociação livre e direta, não precisa do Estado. E, pelo menos, o dissídio coletivo, naquele momento, depois foram deformando isso. Você não perdia nada, porque tinha a ultratividade das cláusulas. Então, não dava para acabar com a justiça do trabalho, não dava para destruir, e não dava para ser apenas negociações livres, diretas, e não dava para acabar com o imposto sindical, sem também fazer uma transição por uma outra forma de sustentação dos sindicatos, né? Então, parecia que, primeiro, que era falta de memória do movimento sindical brasileiro, porque não tinham, né? A maioria daqueles sindicalistas, né, tinham vindo de organizações folclistas e que nunca deram muita importância para o movimento sindical. Não tinha a história que o PCB tinha. O PCB sabe que a conjuntura às vezes muda, e como mudou para o PCB, né? Então, as divergências eram essas, né? Agora, eles estavam errados nessas ideias de estabelecer normas que eram boas para aquela conjuntura, mas que foram ruins para depois, como estão sendo agora. Imagina agora o fim do imposto sindical sem a gente ter criado uma alternativa, né? Os sindicatos estão à míngua hoje, né? Mas eles tinham razão numa coisa. E eu, mais uma vez, fui obrigado, por cumprimento do centralismo democrático, a detonar a realização da CUT em 82. 82 foi tranquilo, mas em 83 foi muito dramático, muito difícil, e foi uma das tarefas mais difíceis que eu tive na minha vida. É o seguinte, nós fizemos a CONCLAT 81, 81, né?
maravilhosa, 5.000 delegados, milhares de sindicatos na Praia Grande, né? E ali fizemos um concerto, num grande acordo, numa madrugada inteira, de não criar a CUT ali, mas criar a Comissão Nacional para a CUT. E deixar a criação da CUT para 82, ou para 83, mas tinha um certo compromisso de 82, mas não era tão importante, podia adiar um pouco, né? Pois bem, isso salvou aquela conclave, né? Criamos uma comissão para a CUT de unidade, não ficou ninguém de fora, todas as forças de esquerda estavam ali presentes, e nós com um peso, né? A comissão para a CUT, para vocês terem uma ideia, foi decidida logo em seguida. Funcionava no Sindicato de Bancário do Rio de Janeiro, onde eu já não era mais o presidente, mas eu era, no sindicato, eu tinha a tarefa intersindical. O sindicato que eu era diretor teve metade de um andar para a formação da Comissão Procut. E eu dirigi a administração da Comissão Procut e a direção política com o Jorge Bittar, que era presidente do Sindicato de Engenheiros do Rio de Janeiro. Para você ter ideia do peso que a gente tinha e do peso que a gente teria se a gente não errasse em fundar a CUT. Em 82, conseguimos, não sem dificuldade, adiar para 83, nos comprometemos com a Conclate em julho de 83, e alguns meses antes, o Comitê Central, aí já a Secretaria Sindical dirigida por Hércules Corrêa, nos chama, né, a fração que estava atuando, e diz assim, eu já era membro do CC, que era mais complicado ainda, né? E aí diz, olha, nós não vamos ao Congresso de 83 da CUT. Eu estava com todas as fichas de inscrição na mão. Isso foi 3, 4 meses antes da realização do Congresso. E as razões foram as piores possíveis. Está faltando pessoal que vocês chamam de pelego, para a central ser única, ela tem que ter todo mundo, não pode ser assim uma central de esquerda, né? A transição ainda não se completou, né? E isso vai ser muito esquerdista. Tal. Tem as eleições de 1984, ou seja, uma política de conciliação de classe, não conseguimos demover, aquilo foi ao Comitê Central, nós perdemos no Comitê Central, e eu tomei uma iniciativa minha. Aí eu não consultei ninguém porque era uma questão de caráter, não era mais política, né? Os companheiros que iam fundar a CUT, eu me lembro um companheiro que era bancário do Banerj de São Paulo, era muito ativo na oposição sindical, não me lembro o nome dele, eles vieram me pedir as fichas que estavam comigo para realizarem o Congresso. Eu tirei cópia de tudo e entreguei para eles realizarem o Congresso, né? Mas, ali, a partir dali, nós criamos um tal de Conclate, né? Que depois virou CGT, e acabou a gente estar numa central que estava sendo dirigida pelo Magre, do sindicalismo americano. E, mais tarde, derrotamos o Comitê Central em 87, 88, numa conferência política, e só aí entramos na CUT. Mas a década já estava perdida. Ivan, tu poderia falar um pouco mais da tua entrada no Comitê Central e, mais tarde, no racha, que resultou na criação do PPS? Ouvi tua pergunta, eu vou beber um pouquinho de água aqui. Eu não sei se eu estou exagerando, é porque essa coisa também, esse programa que vocês fizeram com esse carinho todo, me deu muita responsabilidade para eu falar. Então eu estou aguentando. Vamos lá, estou firme. Vamos lá. Pois bem, 82, né? Eu já estava no comitê, eu já estava no partido. 79 eu virei presidente do sindicato, né? E o partido estava com uma necessidade de renovação de quadros, né? O que tinha acontecido? Até 79, pelo menos,
2/3 estavam exilados do Comitê Central e 1/3 tinha morrido. Aqui, no Comitê Central do Congresso de 67, vivos aqui, que eu me lembre, teve um camarada em São Paulo, que eu não me lembro o nome, né? Aqui no estado do Rio, que era separado, né? Ficou Antônio Granja, né? Que está vivo, com 102 anos, morando no Espírito Santo, e o Geraldo Rodrigues, estivador, grande figura, mas que acabou ficando no PPS. Né? Então, e direções estaduais também, a clandestinidade. Aí eu virei membro do comitê estadual, cooptado, né, como uma expressão que a gente usa, como não tem um congresso, não tem como fazer um congresso na clandestinidade, aí eu virei membro do comitê regional e acabei indo para a direção. Então, eu, ao mesmo tempo, estava no sindicato, na CUT, no comitê regional, enfim, na seção sindical nacional, por um ano difícil. Né? Só para os jovens que devem ver, porque o maestro disse que vai virar um YouTube, pode ser que vire um YouTube. Primeiro, o seguinte, vocês que estão olhando para o PCB, todas as críticas que eu vou fazer ao PCB devem orgulhar quem é do PCB hoje. Essas críticas, essa autocrítica coletiva que o PCB fez na sua reconstrução, valoriza o partido. Né? Porque tem partido que muda de política como quem muda de roupa e não escreve nada, não faz nenhuma autocrítica. Né? Isso valoriza a gente. Essa autocrítica que a gente fez do PCB dos anos 80, eu acho que deu prestígio ao PCB. O PCB passou a ter mais credibilidade por conta dela e por conta da reconstrução que nós fizemos. Mas, voltando a 82, então eu já estava na direção, era um momento de clandestinidade, não tinha nenhuma legalidade do partido, né? E ainda teve algumas prisões, né? E, só para dizer para os jovens, não tinha sede o partido. Né? Você se reunia discretamente na casa de alguém, aproveitava um evento, reuniões discretas, a ligação com o assistente era feita em pontos na rua, marcava um ponto, encontrava o assistente. Eu encontrei muito com o Geraldão na rua, depois mudávamos o ponto para um outro dia, um outro local, na mesma hora, se passasse de 10 minutos e ir embora. O Geraldão andava com uma cápsula de cianureto, acho que chama, no bolso, porque eles tinham uma decisão firme, que se ele fosse preso, ele ia se suicidar na hora da prisão. Né? Então, uma grande figura, que depois ficou no PPS sofrendo. Isso eu queria contar um dia. Os camaradas que ficaram no PPS porque não tinham outra alternativa do corporativismo que tinham. Mas eu estou me fugindo aqui de 82, né? No tempo, camaradas, que a gente, em reunião, batia palma fino, né? Porque não podia nem fazer barulho. Pois bem, eu estou ali e tal, e aí o partido convoca um congresso, né, para 1982. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu senti que o partido, depois de 79, ele, em vez de ficar mais revolucionário, ele ficou mais reformista. Eu acho que na origem desse reformismo, que foi a década perdida de 1980, está os acontecimentos de 74, 75, 79, né? E anistia. Né? 74, 75 morreram, desapareceram, morreram, seus corpos nunca apareceram, 14 camaradas do Comitê Central, 1/3 do Comitê Central, que tinham sido escolhidos para ficar no Brasil exatamente porque eles tinham mais ligação com as massas. Né? Não eram quadros intelectuais, nem muitos de direção, tinha alguns de direção, mas eram muitos sindicalistas, gente que tinha condição de manter o trabalho do partido à base. Né? Esses 13 ou 14 camaradas, não sei. Mas quando chega a anistia, a gente não sabia de nada, eles chegaram aqui rachados em 3.
Comitê Central, e os que não eram do Comitê Central, mas que estavam em torno do Comitê Central, no exílio, assessores, intelectuais, tal. Então, olha como é que esse partido consegue sobreviver ao ano de 79 a 81. Olha que coisa impressionante. Assassina o texto do Comitê Central. Não tem como convocar um congresso para suprir essa ausência. Vem a anistia e a gente todo feliz, vem um Comitê Central inteiro para nós, 2/3, né? Eles chegam divididos em 3. Os que vieram da Europa já chegaram eurocomunistas, né? E que depois saíram, logo depois de 82, saíram, né, do partido. Os que vieram da Rússia, da Tchecoslováquia, já tinham, primeiro, sempre viver em função da União Soviética e do Partido Comunista da União Soviética, o que é uma virtude e um problema para o PCB, a trajetória toda do PCB, que ele era dirigido nesse campo político, né? E eles pegaram uma época da União Soviética que ela já estava em degeneração, né? O fim da União Soviética em 1991, a contra-revolução, não acontece porque o Yeltsin morre ou porque o Gorbachev resolveu. Ela vinha se degenerando, o socialismo na União Soviética. Vários erros, né? A coexistência pacífica, o partido de todo o povo, né? Muito oportunismo, né? A, a, o esclerosamento do partido, né? O birô político, super dimensionado, super. A palavra não é boa, superdimensionado, né? Enfim, um comitê central que seguia as regras, dirigido por um núcleo duro, né? Alguns já elementos de economia de mercado, enfim, né? E eles vieram já desse PCUs mais degenerado, né? Chegaram aqui. E a maior liderança, que para mim é a maior esperança, né? Que me levou, que teve um peso muito grande de eu entrar no PCB, foi Luiz Carlos Prestes e Gregório Bezerra. E os dois saíram do partido. O Gregório, depois, saiu com Prestes, mas ele manteve alguns vínculos com o partido. Mas a saída do Prestes foi um impacto muito grande na cabeça da militância. Era nada mais, nada menos do que o maior herói brasileiro para mim, né? E o Cavaleiro da Esperança. Até eu não tinha nenhum peso no Comitê Central, mas como eu era presidente do sindicato de bancários, e a diretoria se dividiu entre quem ficou com Prestes e quem não ficou com Prestes. Eu não fiquei com Prestes, concordando com as críticas do Prestes. Um dia me levaram para conversar com Prestes, né? E eu disse para ele, com todo o respeito e todo o cuidado, que talvez aquilo não fosse certo, porque eu estava no movimento sindical, eu sabia que tinha vida ainda dentro do PCB, né? Mas ele fez a carta aos comunistas e saiu. Então, foi um negócio dramático, né? Pois bem, quando tem o sétimo congresso, um sétimo congresso clandestino, o esquema foi bem montado, que era o seguinte: havia o risco de o congresso cair, da polícia chegar e nos prender. Todo mundo sabia que havia esse risco. Mas o Comitê Central tomou a decisão correta. Eu não era do Comitê Central, mas o Comitê Central anterior, a Comissão Política, tomou a decisão: vamos fazer assim mesmo. Porque, se cair, também criamos um fato político, né? Então, tinha um álibi. Cada um de nós recebeu, aqui no Rio eram 10 delegados, né? Recebeu um convite, um seminário do jornal Voz da Unidade, que não dizia que era do Comitê Central do PCB, para discutir a legalidade dos comunistas, a conjuntura política e tal, para que a gente não era o Congresso. Não adiantava, né? Pois bem, um esquema de segurança bom, né? O Congresso ia começar numa sexta, sei lá,
Eu cheguei em São Paulo uns 4 dias antes, fui levado para uma casa, um encontro, marcaram um encontro comigo, tantas horas na rodoviária de São Paulo, um conhecido ia me levar para um lugar. Aliás, o conhecido era Luiz Carlos Azevedo, né? Que ficou com o PPS, hoje é um jornalista do Correio Brasiliense. Me levou para uma casa e os delegados, que eram cerca de 80, foram espalhados em várias casas, e no sábado começaram a chegar aos poucos para a sede do jornal Voz e Unidade. Pois bem, o Congresso, que começou no sábado, 9 horas da manhã, uma coisa assim, não levou meia hora. O Jocondo Dias, né, de quem eu tenho um profundo respeito, né, que estava morto quando teve o racha. Mas eu acho que, apesar de ter posições boas, acabaria ficando por causa do espírito do corpo e também porque ninguém acreditava na gente. Quem que ia seguir um bando de maluco, que era 1/4 do Comitê Central, que dizia que a União Soviética está indo na nossa cabeça. Não caiu na cabeça de nenhum partido, só do PCB. Porque só o PCB foi a União Soviética de 22 até 1991. Não tem outro. Procura outro partido. Isso caiu na nossa cabeça. Então, ninguém acreditava na gente. Então, o Jocondo estava em pé, abrindo, fazendo uma saudação, não fez nem a proposta de mesa, nem. Quando a Polícia Federal entrou por trás, com quase 50 homens, jovens, nervosos, e nos renderam com armas. Eles achavam que nós éramos terroristas. Eles só souberam que iam fazer isso no ônibus que foram conduzidos da Polícia Federal para lá. E aí nós fomos presos na Polícia Federal, mas a solidariedade foi muito grande. Me lembro, várias personalidades foram para a porta da Polícia Federal, né? E nós acabamos sendo soltos rápido, né? Depois invadiram a casa de alguns de nós, a minha foi invadida, morava na Piedade, aqui no Rio. E esse congresso, ele teve que continuar em fins de semana, não, em sábados, né? Porque era em horário comercial, digamos assim, em escritórios de advogados que nos defendiam no processo. Esse foi o último processo na Lei de Segurança Nacional, né? E nós recebíamos um convite do advogado para ir num sábado no seu escritório para conhecer o andamento do processo. E eram grupos de 8 a 10 delegados, daqueles que foram presos e soltos depois, que se reuniam em 8 ou 10 reuniões. Também tinha reuniões simultâneas. Não sei quanto tempo levou isso, mas levou alguns meses, né? Então, foi um congresso que a resolução foi tirada por um núcleo duro. Não teve um momento de votação, né? Não teve um momento de votação. E a resolução, a tese era pior que a resolução. A tese foi toda escrita pelos eurocomunistas, né? Que era o chamado Grupo dos 11, lá de São Paulo, com alguns aqui no Rio, até amigos nossos. Mas a resolução chama-se Alternativa Democrática para a Crise Brasileira, né? Era uma confirmação da Declaração de Março de 58, a democracia enquanto valor universal, né? E uma custa de retalho com conciliação para ver se o partido não rachava, né? Às vezes tinha um lugar mais à esquerda, outro mais à direita. Tragédia total, aquela 82, né?